Me chamo José Gomes de Brito Neto, sou procurador jurídico aqui da Câmara Municipal de Aracaju e nossa função hoje aqui, junto com Josi, que é a diretora do controle interno, é falar um pouquinho sobre, primeiramente, esse assunto, né, que é o uso da verba para atividade do exercício parlamentar, a chamada VAEP, né, que teve uma mudança pequena esse ano também. Bom, vocês sabem que existe a VAEP, que é a verba que é utilizada pelos vereadores, destinada a todos os vereadores que assim desejarem, mas que ela tem uma função indenizatória, né? A função dela é ressarcitória. Então esse é o primeiro ponto que a gente chama a atenção, justamente pelo fato de que não é uma verba que pode ser utilizada para pagamento de serviços, ou pagamento de materiais, ou pagamento de empresas que prestam serviços aos vereadores. Na verdade, essa verba ela é paga ao vereador a título de ressarcimento, né, de indenização. Indenização por uma despesa que o vereador realizou particularmente, né? Então, esse é o primeiro cuidado que a gente chama a atenção, porque às vezes dá uma certa impressão de que a verba é utilizada para pagar serviços, ou para pagar materiais, ou para pagar empresas, e não é isso, né? A verba, na verdade, é um ressarcimento ao vereador. Então, isso pressupõe que o vereador tenha já realizado o pagamento da despesa ao seu contratado, ao seu prestador do serviço ou fornecedor do produto, e a gente aqui, na verdade, faz o ressarcimento. E esse cuidado é interessante porque, justamente, para que haja esse ressarcimento, tem que haver a obediência de uns requisitos legais. São critérios objetivos previstos em lei e fiscalizados pelo Tribunal de Contas. Então, a gente, na verdade, é amarrado dentro da legalidade, não tem muito para onde escapar. A lei que regulamenta a VAEP é a Lei 4.678/2016, né, que, se vocês não receberam, podem solicitar uma cópia dessa lei, e ela foi alterada esse ano, em parte, né, pela Lei 5.333/2020, e eu vou explicar aqui qual foi a alteração que houve nessa lei 4.678. Então, o setor legislativo pode fornecer uma cópia das duas, para que vocês possam ler com calma e se inteirar da VAEP. Então, aqui eu vou fazer uma síntese e, primeiramente, dizer quais são os casos em que vocês poderão utilizar a VAEP, né? Veja, a lei traz um rol taxativo, como a gente chama, que é um rol objetivo, né? Ou seja, não há margem de optar por outras despesas que não as que estão na lei. Então, as despesas que os senhores podem buscar o ressarcimento pela VAEP já está no rol taxativo aqui na Lei 4.678. E o primeiro caso é a contratação de serviços de consultoria e assessoria jurídica, né? Então, nesse caso, caso os vereadores desejem contratar ou o advogado, pessoa física, ou um escritório de advocacia, pessoa jurídica, para assessorá-los no exercício do mandato, né? É bom sempre lembrar que todas as despesas da VAEP sempre devem ser comprovadas que elas foram realizadas no exercício do mandato, ou seja, para a finalidade do vereador, para a finalidade da atuação do vereador no plenário, ou como vereador no exercício do seu mandato, né? Então, tem que ser voltado para esse objetivo e para essa finalidade. Então, a assessoria jurídica pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, né? O que vai diferenciar aqui, na verdade, é só documentação. E, logicamente, a pessoa jurídica tem uma carga tributária menor sobre a verba quando ele emite nota, né? Mas pode ser física ou jurídica. E lembrar que o contrato que é celebrado é um contrato do vereador com a pessoa jurídica do escritório de advocacia ou com a pessoa física do advogado. E no contrato tem que estar bem claro, no seu objetivo, no seu objeto, qual é o serviço que vai ser prestado de consultoria, de assessoria, se vai envolver também, por exemplo, análise de pareceres, se vai análise de projeto de lei, ou participação até em justiça, em lide judicial, se for o caso. Tem que estar bem claro lá nos objetivos do contrato para que é que o vereador está contratando aquele escritório de advocacia. E lembrando, mais uma vez, os objetivos relacionados à atividade parlamentar, né? E outra coisa também, e aqui eu já estou dizendo pela experiência que a gente tem aí em todos esses anos, de vários vereadores que passaram, várias verbas que a gente analisa, né, porque tudo acaba recaindo lá no setor jurídico, é o cuidado também de ponderar a quantidade de objetos que o contrato vai ter com o valor da prestação de serviços. Isso é algo que é sempre questionado também
pelo Tribunal de Contas, né? Às vezes contratos de um valor menor, outros de um valor bem maior, e às vezes falta um pouco de proporcionalidade entre o trabalho que está sendo realizado pelo advogado com o valor que está sendo pago para esse advogado. Isso tem sido questionado ultimamente, a gente respondeu aí alguns inquéritos aí junto ao Tribunal de Contas por força disso, né? Então, prestar atenção na quantidade do serviço. Serviços de engenharia, podendo ser também contratado pelo vereador perícia técnica, para que seja realizada, por exemplo, em algum laudo de engenharia que seja necessário para fazer a comprovação de um projeto de lei que vai ser apresentado. Então, esse serviço à parte também pode ser ressarcido pela VAEP, logicamente, como indenização, desde que comprovado a prévia contratação, a prévia despesa com o engenheiro, né? Serviços de informática, meio ambiente, isso aqui eu só estou trazendo o que a lei traz, porque não tem outra opção, né? O rol ele é realmente taxativo. Recursos naturais renováveis e não renováveis, economia, orçamento, finança pública. E aqui no item 7, né, isso aqui já aconteceu também de contratações nesse sentido, pessoa jurídica especializada no apoio ao exercício da atividade parlamentar, desde que os serviços não possam ser realizados pelas unidades da Câmara Municipal, né? Ou seja, uma empresa que sirva de, vou colocar aqui entre aspas, como se fosse um auxiliar administrativo do vereador. Uma empresa que pudesse analisar, junto com o vereador, a formação dos projetos de lei que ele pretende realizar, que ele pretende apresentar, auxiliá-lo na condução dos trabalhos dentro do parlamento, catalogando os projetos, analisando diário oficial, ou seja, uma empresa que auxilia o vereador no exercício da sua atividade ali, parlamentar. Agora, a contratação dessa empresa é que, às vezes, também foi alvo de questionamento para nós aqui, por força de auxiliares administrativos contratados que acabavam fazendo a mesma atividade que as unidades da Câmara já faziam, né? Então, esse é um cuidado, porque a Câmara tem o setor legislativo, né? Roberto está aqui atrás, e aí tem que analisar se o setor legislativo da Câmara já não faz esse papel de auxiliar o vereador em algumas atividades que vocês desejem. Se não fizer, aí justifica-se a contratação dessa assessoria empresarial. Não é isso, Josi? Quer falar sobre isso? Repetir. Então, anualmente a Câmara baixa uma resolução onde ela vai dizer quais os serviços que ela vai prestar. Esse serviço que ela vai prestar, vocês não podem contratar para serem ressarcidos pela verba. E assim, esse procedimento aqui que Gomes falou da assessoria jurídica, dessa parte inicial, vocês precisam fazer de que forma? Tem um relatório da assessoria jurídica e a comprovação do serviço que ele prestou, para vir anexado a toda a documentação de nota fiscal, do recibo, da comprovação do pagamento, que foi feito por vocês. Então, assim, é muito importante observar o quê? A verba, vamos dar um exemplo, o mês de janeiro, vocês vão efetuar as despesas possíveis pela verba no mês de janeiro, emitir nota, efetuar pagamento e, a partir do primeiro dia útil do mês subsequente, requerer o ressarcimento. Então, tem que ser observado esse período. Está mais na frente. É porque acabaram dando o mesmo tema para os dois. Veja só. Então, esse cuidado do item 7 é justamente observar na Câmara, e o setor legislativo pode fornecer, essa resolução, né, que já define quais são os serviços legislativos e de apoio administrativo que a Câmara vai realizar, e fora o que não está nessa resolução, vocês podem contratar a pessoa jurídica para isso.
locação de veículos e aquisição de combustíveis, né? Lembrando aqui que a locação de veículo e aquisição do combustível, que também é pago dentro da verba parlamentar, mas esses dois serviços eles já são licitados pela Câmara, né? Então a Câmara ela licita o veículo e licita o combustível. Então, na verdade, o vereador, dentre os veículos que estão licitados, ele vai lá optar por receber, por adquirir, né, o veículo a título de locação e também será ressarcido pela verba esse valor da locação. Então, locação de veículo e combustível não é livre, né? Não é o vereador que procura a locadora, não é o vereador que vai em qualquer posto de combustível para abastecer, ou seja, é licitado pela Câmara, porque já há um controle maior em relação à questão da isonomia, da transparência também, né, com esse tipo de serviço. Telefonia fixa e móvel, né? Então, telefone celular também, seja de qualquer operadora, que os senhores também tenham o contrato com a Telefônica e utilize o telefone também na atividade diária, também pode ser ressarcido com essa verba. Envio de correspondências para divulgação do trabalho parlamentar, né? Pode passar, Priscila. E nesse caso do envio de correspondências, também entra, né, qualquer tipo de correspondência, ou seja, desde que seja para divulgar a atividade do vereador, para divulgar o que se faz no parlamento, ou o que se faz no exercício da legislatura, porque, na verdade, como todos nós sabemos, não é só no plenário, não é só no parlamento, né? O vereador exerce uma atividade do seu mandato ampla diariamente, aqui e fora, né? Ou seja, em outras localizações. Eu chamo a atenção para um detalhe também, isso aí já foi objeto de uma dúvida que nos questionaram antigamente, do veículo, né? O veículo, ele tem que ter um cuidado que o mandato do vereador é municipal, né? Então tem que ter esse cuidado também, né, Josi, do veículo, porque teve uma época que o veículo chegou a transitar para fora do município de Aracaju. Isso aí não pode, né? O município tem que transitar dentro do município de Aracaju, porque o veículo é licitado pela Câmara, o combustível também é licitado pela Câmara e o vereador exerce o mandato dentro do município. Então, dentro do território. Então, a gente não teria como justificar um ressarcimento para o veículo que vai para outros municípios, né? Porque aí já extrapola o limite do exercício da atividade do vereador de Aracaju, né? Locação de imóvel para funcionamento de gabinete ou escritório de apoio também, bem como pagamento de materiais e despesas indispensáveis ao seu funcionamento e manutenção. Então, o vereador pode locar o gabinete. Quer perguntar alguma coisa? Alguém? Pode. O motorista é pela casa também, né, Josi? Se eu não me engano? Não? Como eu falo alto, esqueço do microfone. Veja, um motorista, esse serviço de motorista, ele não está contemplado na verba. Então, ele não pode ser um serviço que o senhor vai contratar para ser ressarcido. Entendeu? E com relação à licitação do veículo e do combustível, foi, na verdade, o Tribunal de Contas que exigiu que fosse dessa forma. Entendeu? Para não ter aquela disparidade de um mesmo veículo locado por valores diferentes. Ok? Bom, então com relação ao imóvel, Fábio? Então, como eu estava nessa época lá, por isso que eu pedi para responder. O que é que acontece? Foi uma recomendação nossa, em virtude dos questionamentos do Tribunal de Contas, que às vezes tinha só o recibo de pagamento.
Então, o tribunal questionou o quê? Que isso não tinha uma transparência e a comprovação de realmente que foi pago antes para depois ser solicitado o ressarcimento. Então, o que foi que nós recomendamos? Que eu fosse pago com cheque nominal, tirasse cópia do cheque, fizesse parte essa cópia do cheque do processo de despesa. E, para não ter questionamento nenhum, seria a transferência da conta da pessoa física do vereador para a conta do fornecedor. Aí não teria questionamento nenhum de órgão fiscalizador nenhum de que esse pagamento ele foi efetuado para depois ser requerido o ressarcimento. Mas foi uma recomendação nossa, né? Ô Fábio, e outra coisa importante, já que você tocou nesse assunto, é o cuidado que a gente percebe às vezes também, que alguns pagamentos, quando são apresentados para os fins de ressarcimento, contrata-se a empresa X. Eu acho que Josi já vai ver que teve isso. Contrata-se a empresa X, né? Mas na hora de realizar o pagamento, atravessa-se um contrato ou uma procuração da empresa X para a empresa Y. E já se pede para depositar na conta da empresa Y, né? Então, isso não pode acontecer, né? Porque não dá essa transparência, essa moralidade que o processo administrativo requer, né? Porque fica dando a impressão de que se contratou uma empresa X por ser mais fácil e depois quer se pagar ao Y, que nem sequer prestou o serviço. E, claro que se eu atravessar uma procuração, eu estou dando poderes para quem quer que seja. Só que aqui não se trata de uma contratação privada, aqui é uma verba pública que está saindo para fins de ressarcimento, né? Então, nesse caso, ou segue o que está na lei, ou pode ter problemas, porque não há essa discricionariedade de se dar para um, de se dar para outro, transferir, né? Então, aconteceu já isso, né? De dizer, olha, eu contratei a empresa X, né? Mas na hora de apresentar a documentação, não, mas a empresa X deu uma procuração para Y, e eu quero que você deposite direto para Y. Não pode, né? Primeiro que o depósito é para o vereador, não é para a empresa. O ressarcimento é para o vereador. Isso pressupõe, como eu disse, que o vereador já contratou e já pagou lá atrás, né? Então, a gente indeniza o vereador, ressarce, né, o vereador. E para ressarcir o vereador, ele tem que comprovar que contratou a empresa X e que foi a empresa X que prestou o serviço. Então, tem que ter esse cuidado, né, para não haver esse tipo de translação aí de terceiros na contratação, né? E assim, olha, só reforçando, quando a gente acaba solicitando que comprove, de fato, a execução do serviço. Eu costumo dizer lá no controle interno, o que fala é o documento que está lá impresso, que vocês entregaram, que fazem parte, que compõem o processo. Hoje nós estamos lá, amanhã podemos não estar. A mesma coisa vocês. Geralmente as fiscalizações, elas ocorrem tempos depois. Então, se eu já comprovei de toda forma documental que aquele serviço de fato foi prestado, não vai ter problema nenhum quando qualquer órgão vier fiscalizar. Na verdade, com relação ali à telefonia fixa, ela é fixa do gabinete, do endereço do gabinete locado. Bom, continuando aqui a explanação, com relação ao imóvel também, fiquem atentos à palavra aqui, indispensáveis, né? Porque às vezes você vê aqui materiais e despesas indispensáveis para o funcionamento e manutenção. Então, na verdade, o cuidado é que vocês não podem utilizar esses materiais para adornar o escritório, né? Ah, vou colocar quadros, vou colocar isso, vou colocar aquilo. Não, são materiais para o funcionamento do escritório. Então, é outro cuidado que tem que ter para depois não apresentar um contrato ou notas fiscais de aquisição de materiais que não são materiais indispensáveis para o funcionamento, mas materiais de adorno, de enfeite, né? E isso não pode ser objeto... Isso não pode ser objeto de ressarcimento. Isso. Aquisição ou locação de software, né? Aqui, na verdade, são os instrumentos de informática necessários para o funcionamento do gabinete ou do escritório. Claro, vocês vão ter computadores, vocês vão ter lá os notebooks, e vocês podem contratar ou locar o software para o funcionamento
daqueles notebooks e computadores do seu escritório ou do seu gabinete. Isso também entra na verba indenizatória. Aquisição de jornais, revistas, periódicos, televisão a cabo e acesso à internet também para o gabinete, né? E aqui lembrando o que o controle interno falou, tanto o software como a aquisição de quaisquer um desses materiais devem estar vinculados ao endereço do escritório, ao endereço do imóvel que foi locado para o gabinete ou para o funcionamento do seu escritório, porque eu não posso, por exemplo, indenizar um software ou indenizar quaisquer um desses materiais aqui que o endereço esteja numa casa desvinculada do endereço do vereador, onde ele paga também com a verba indenizatória o gabinete. Então, eu não posso pagar o gabinete ou o escritório com a verba indenizatória e pagar o software ou esses materiais que é para o próprio escritório, só que vinculado ao uso de outro endereço, né? Então, tem que ter essa vinculação. Priscila, pode passar. Contratação de serviços de jornalismo, publicidade e marketing com o objetivo de divulgação de campanhas educativas e das atividades desenvolvidas pelos vereadores, sempre respeitando a legislação eleitoral, né? Isso aqui foi a introdução da Lei 5.333, agora de 2020, que acrescentou ao artigo 2º da Lei da VAEP, o inciso 8, com essa nova forma de contratação possível pelo vereador, do qual também será utilizada a verba indenizatória para fins de ressarcimento. Aqui a gente chama atenção para duas coisas, Josi pode até pensar em outras. A primeira, o período, né? Durante o período eleitoral, que é compreendido a contratação desses serviços de publicidade e marketing, compreendidos entre o período das convenções partidárias até o final da eleição do segundo turno, né? Então, durante esse período, que é o considerado período eleitoral pela lei da VAEP, tem que ter cuidado com a contratação desse tipo de serviço aqui, por conta da própria legislação eleitoral. E outra coisa importante é que esse serviço aqui sempre é voltado para aquele objetivo inicial, que é o objetivo que permeia toda a lei da VAEP, ou seja, sempre esses serviços têm que ser voltados para a demonstração daquilo que o vereador realiza na sua atividade parlamentar, seja no parlamento, seja externa, porque não é só no parlamento que o vereador exerce sua atividade, mas todo o exercício do seu mandato, né? Suas propostas, suas ideias, seus projetos de lei, o que vocês realizam em uma comunidade, por exemplo, tudo isso que faz parte do objetivo da atividade parlamentar pode ser divulgado através das campanhas de publicidade e marketing. Lembrando, portanto, que a vinculação é necessária a esse objetivo do mandato e tem que ser campanha educativa, né? Ou seja, o cuidado aqui, na verdade, é que não se utilize o serviço de jornalismo, o serviço de publicidade, não se utilize o marketing para promoção eleitoral ou pessoal, né? Então, isso é vedado, ainda que fora da lei eleitoral. Fora do período eleitoral, é vedado a utilização de promoção pessoal, tá? E vinculação a outra atividade que não seja a parlamentar. Então, às vezes, o vereador visita uma comunidade X ou uma comunidade Y, né? E, às vezes, coloca-se uma divulgação de campanha, de material, uma divulgação de publicidade, que não tem nada a ver com a atividade parlamentar, né, Josi? A gente vê muito isso, mês a mês a gente vê muito isso de algumas pessoas, tem que chamar os vereadores, os assessores, tem que regularizar isso, né? Então, às vezes, o vereador, né, Josi? Coloca a fotografia dele jogando futebol, tomando cerveja. Isso não pode ser objeto de indenização. Isso não pode ser objeto de indenização com a verba de natureza indenizatória, né? Pode passar, Priscila. Quer complementar? Eu vou sempre complementando na documentação comprobatória. Nesse serviço específico, a gente pede que venha o quê? Se foi produzido matérias jornalísticas, que faça o clipe das matérias jornalísticas e venham anexadas, entendeu? É nesse momento que tem que se ter o cuidado, porque nem tudo que foi feito e divulgado pode compor o processo. Então, tem que se ter esse cuidado, mas é necessário ter o clipe, as matérias jornalísticas, tendo sempre o cuidado de o seguinte, marketing é muito amplo.
Então, eu sempre digo que o serviço de publicidade e marketing, ele geralmente, para ser executado, é necessário que seja por uma empresa. Porque um profissional, pessoa física, dificilmente ele vai ter a comprovação que tem a expertise de executar todos os serviços que vai contemplar, o que vai vir comprovado na verba. E não sei se os senhores observaram aqui um detalhe importante, é que durante o pleito eleitoral, o que é vedado totalmente é o serviço de publicidade e marketing, mas o jornalismo pode realizar durante o pleito eleitoral, desde que respeitados aqueles limites da divulgação educativa e do que foi feito pelo vereador, do que ele realiza no seu mandato. Mas o jornalismo é e continua permitido. Pode passar, Priscila. Bom, não pode ser utilizada para aquisição de material ou produto classificado como permanente, né, Josi? Então, foi aquilo que você explicou, né, agora há pouco, que a verba não pode ser utilizada para esse tipo de material. Como é que é feito o requerimento? Isso aqui é a parte mais importante, que é a parte administrativa, que é a parte que vocês têm que conhecer, seus assessores, que é a parte procedimental. Veja, na lei 4.600 que a gente postou aqui da VAEP, existem 2 anexos. Né? Vocês vão requerer lá no Legislativo, vai ser recebido esse documento. E esses anexos, um deles é a ficha de requerimento e o outro são os documentos comprobatórios. Né? E o requerimento, ele é um requerimento formal, ou seja, por escrito, dirigido à presidência da Câmara Municipal de Aracaju, e ele deve ser instruído com os seguintes documentos. Tá? Nota fiscal ou fatura, de acordo com a natureza do serviço, com a natureza da operação, emitida dentro da sua validade, quando se tratar de pagamento à pessoa jurídica, admitindo recibo acompanhado de declaração de isenção de emissão de documento fiscal com fundamento legal para não emissão. O que é isso aqui? Eu contratei a pessoa jurídica, é necessário que ela emita a nota fiscal. E o mais importante, a nota fiscal do serviço prestado ou do material entregue tem que estar dentro do mês de utilização da verba. Acontece muito, às vezes, né, do vereador estar utilizando a verba do mês de março, por exemplo, e a nota fiscal tem que ser emitida dentro do mês de março, até o dia 30, né, 31 de março, que é o mês que foi utilizado aquele serviço que vocês querem que sejam ressarcidos. Vocês podem até apresentar o requerimento até o final do mês de abril, até o 30º dia do mês subsequente àquele em que foi prestado o serviço, mas a documentação tem que estar com a data do mês em que houve o pagamento do serviço, né? Porque vocês estão sendo indenizados e ressarcidos pelos serviços contratados e pagos no mês de março, né? Então, a empresa tem que emitir nota fiscal com data de validade ainda dentro do mês de março. A competência tem que ser dentro do mês em que o serviço foi prestado, né? Então, isso é importante. Nota fiscal ou recibo, porque às vezes tem empresas que não emitem nota porque elas são isentas, mas é preciso que a empresa junte uma declaração de que é isenta, de que não está obrigada a emitir nota fiscal e o fundamento legal da isenção. Tá? Se o pagamento for para pessoa física, recibo devidamente assinado, né? Ou seja, fulano de tal, quem recebeu, a data, o objeto, detalhadamente discriminando o serviço, o que foi prestado, para quem foi prestado, a data também assinada, o nome completo do beneficiário, cópia do RG e CPF do prestador, comprovação de pagamento da TLF. A TLF é a taxa de localização e funcionamento do município de Aracaju para os profissionais liberais, para os profissionais autônomos, né, que não tem pessoa jurídica instituída, mas que prestam serviços e realizam o cadastro como autônomo lá na prefeitura, eles são obrigados a pagar anualmente essa TLF. Então, se é um profissional, pessoa física, que está prestando serviço, ele tem que estar com a certidão negativa de que está em dias com a taxa de localização e funcionamento do município de Aracaju. Eu aconselho, vai contratar alguém pessoa física, já pergunte se ele possui isso aqui. Porque tem muita gente, pessoa física, que é autônomo, mas presta seu serviço de maneira informal, né? Informal. Ou seja, não está inscrito no município,
não tem, portanto, pagamento de TLF e, consequentemente, não paga o ISS. Ah, mas por que isso tudo? Né? Porque a verba indenizatória é uma verba pública. Né? E se é verba pública, nós não podemos ressarcir com o dinheiro público aquele profissional que não paga o erário, né? Que não paga o próprio erário que está sendo utilizado aquele dinheiro. Então, essa é uma regra, inclusive, bem antiga e corroborada pelo próprio Tribunal de Contas também. Pronto, Josi. Só um detalhezinho, Josi. Você quer falar disso aqui? Pronto. Com relação à pessoa física, existem alguns profissionais que eles são isentos da emissão da nota fiscal. Aí tem que ver na prefeitura o rol desses profissionais. Advogado é um, que ele está isento, mas ele tem que ter essa comprovação. E os que são pessoa física, que são obrigados à emissão da nota, tem que ter um cuidado muito grande, porque o que é que ocorre? Quando vai emitir a nota fiscal, gera o DAN para efetuar o pagamento. A nota fiscal só vai ser liberada no dia seguinte, 24 horas da compensação desse pagamento. E o que é que ocorre? Quando se deixa para fazer isso no último dia útil do mês, a nota fiscal, a emissão dela, o pagamento do DAN vai sair dentro do mês, mas a emissão dela vai sair no mês subsequente. O exemplo de março vai sair com data 1º de abril. Né? Então, tem que se ter o cuidado. Então, a gente sempre recomenda o seguinte: comece a providenciar só a documentação comprobatória dia 25, independente de ser pessoa física ou jurídica, porque aí você vai ter condições de, dentro do mês, organizar toda a documentação necessária. Isso é importante, porque a prefeitura pede 2 dias úteis para emitir a nota fiscal do profissional autônomo, né? Aquele profissional que emite a nota fiscal avulsa, pessoa física. Então, são 2 dias úteis. Então, se ele deixa para pagar o documento de arrecadação do ISS no dia 30, a nota fiscal vai sair já com validade de abril e não do mês de março. 2 dias úteis, por isso que dia 25 é um dia ideal. Né? O vereador deve atestar a veracidade de todos os documentos acima, devendo os mesmos estar isentos de rasuras ou ilegíveis. Né? Então, toda nota fiscal tem que ser atestada pelo vereador de que o serviço foi prestado, tem que ser atestada pelo vereador de que o material foi entregue, né? Porque o vereador, na verdade, que será o alvo desse ressarcimento, ele tem que confirmar e se responsabilizar da realização do serviço ou da entrega do material, confirmar que, de fato, houve a prestação do serviço. Né? Porque, às vezes, vocês apresentam um contrato, apresentam a nota ou o recibo, mas tem que haver o confere e o atesto de que vocês receberam o serviço. Né, para dizer que o pagamento foi feito ao particular e vocês receberam o serviço. Isso tem que ser... Tá. Pronto, esse é o modelo de um carimbo que nós fornecemos para vocês, que o atesto nada mais é... Esqueço do microfone. O atesto nada mais é do que esse carimbo assinado. Vocês vão marcar se foi um serviço prestado ou se foi um material fornecido. Colocar ali a data que o serviço foi prestado ou o material fornecido e assinar. Isso é o atesto. Toda nota fiscal ou, na ausência da nota fiscal, o recibo tem que ter esse carimbo assinado. Pode voltar lá. Lembrar que a nota não pode ter rasura, não pode ser ilegível, né? Tem que ser bem clara. Isso. Acabou, Priscila? Tem mais ainda? Os documentos, juntamente com o requerimento, devem ser remetidos ao setor administrativo e financeiro da Câmara até o último dia útil do mês subsequente àquele em que realizada a despesa, observando-se sempre esse mês de competência da verba. Né? Porque, geralmente, se vocês realizam a despesa no mês de março, vocês já remetem para a Câmara logo ali no iniciozinho de abril. Né? E aí já recebem a verba indenizatória o quanto antes, né, Fábio? Fábio já faz assim. 1º de abril, Fábio já protocola, já no dia 1º. Então, não precisa esperar até o dia 30 do mês de abril para ser indenizado pela despesa que vocês tiveram em março. Agora, o importante é, pessoal, não deixem de observar o mês da competência, porque se a nota fiscal do serviço de março foi emitida em abril, aí não pode haver o ressarcimento. Né?
Tem que ser toda a documentação dentro do mês da competência da despesa. A emissão e o pagamento, porque vocês têm que comprovar que pagou em março, mediante recibo, nota fiscal emitida, com atesto, juntar a cópia do contrato com o escritório de advocacia, juntar a cópia do contrato de locação do imóvel, tudo que tiver contrato, juntar a cópia, fatura de telefone, né? Tudo do mês que está sendo realizado a indenização. Isso é importante também. Com relação, não, pode deixar aí. Com relação ao contrato, que o serviço vai ser contínuo, a gente não precisa todos os meses anexar esse contrato. No primeiro mês do início da vigência dele, ele vai compor o processo, e aí a gente lá no controle interno digitaliza, porque a cada mês a gente vai analisar se os valores estão vindo os mesmos, entendeu? A gente acaba ajudando vocês a controlar o período de vigência. Mas é importante também que o seu assessor faça isso, porque muitas vezes acontece da despesa chegar para ser ressarcida e o contrato está vencido. Então, assim, nem sempre a gente consegue, com uma certa anterioridade, informar, está para vencer. Então, é importante que o seu assessor faça isso. Então, o processo começa a ser formado aí. Vocês juntam o requerimento com cópia de contrato, notas fiscais atestadas, recibos, se for o caso, comprovantes de pagamento, transferência bancária, cheque nominal, diretamente à pessoa que foi contratada por vocês para prestar o serviço ou entregar o material. No caso de publicidade e marketing, fotografias dos sites, revistas, demonstrando qual foi a campanha publicitária, qual foi a campanha de jornalismo que está sendo alvo de ressarcimento, né? O contrato com a empresa de publicidade e de marketing, o contrato com o jornalista, para que a gente comprove o pagamento de acordo com o contrato, e que o contrato traga sempre, qualquer que seja o contrato, que o objeto é aquele objeto voltado para a divulgação da atividade do vereador no exercício do mandato. Então, isso tudo tem que ser anexado junto a esse requerimento, né? Inclusive os comprovantes de pagamento, tudo dentro do mês, tá? Uma vez protocolado, forma-se o processo administrativo, vai para o setor administrativo de finanças, depois passa para o controle interno, que é com ela aqui. Chegando lá no controle interno, ela vai analisar a regularidade fiscal e contábil. Então, na verdade, são 3 checklists que a gente faz, né? Para dar uma maior segurança a vocês também. Primeiro checklist é no setor administrativo. E aí vai analisar se toda a documentação está correta, se as datas de emissão estão corretas, se não tem nenhuma falha, se não está faltando nada. Vai para o controle interno. O controle interno verifica a parte fiscal e contábil. Então, vai verificar data de emissão de nota fiscal, toda a parte fiscal e contábil. E depois, geralmente pela lei, vai para o setor de finanças para realizar o pagamento, que é a última etapa, que é fazer o ressarcimento ao vereador e o vereador receber o pagamento. Então, essas etapas são um processo administrativo que é formado, né? E qualquer erro lá no início sempre se liga, né, Josi? Sempre se telefona para o vereador ou para o assessor para que haja uma regularização quanto antes. Se o processo já vem arrumadinho dentro dessa obediência do que a lei traz, é mais rápido o ressarcimento, né? Agora, se não houver obediência a isso aqui, às vezes demora um pouco para consertar o processo e às vezes pode ser que nem caiba o ressarcimento se estiver fora da lei, né? Porque essa lei aqui já foi fruto de um TAC, né? De um termo de ajustamento de conduta celebrado com o Tribunal de Contas, né? Lá atrás. Então, isso aqui tem sido fiscalizado rotineiramente, né? Muito fiscalizado. Então, é mais ou menos esse o procedimento. Quer continuar, Josi? No caso da formalização também, é necessário as certidões negativas, ou da pessoa física ou da pessoa jurídica que está sendo contratada. E essa certidão tem que ser observado o quê nela? Que eu estou pagando dia 20. Então, a emissão da certidão tem que estar com data igual ou anterior ao dia 20. E a vigência dela igual ou posterior. Porque o que a gente precisa é que no momento que vocês efetuaram um pagamento para ser ressarcido com dinheiro público, vocês observaram que essa empresa ela estava regular, fiscal, né, com a sua regularidade fiscal em dias.
Entendeu? Então, tudo isso vai ter a composição do processo da despesa para o ressarcimento. Pode ser a certidão negativa de débitos ou aquela outra, né? A positiva com efeito negativo, porque às vezes a empresa está em débito com a fazenda pública, municipal, estadual, federal, mas está com esse débito parcelado, né? Então aí você vai ter a suspensão da exigibilidade desse débito pelo parcelamento, e isso dá direito à emissão da certidão positiva com efeito negativo, ou seja, eu tenho dívida, mas a exigibilidade da dívida está suspensa porque eu estou pagando o meu parcelamento. Então essa certidão também serve porque ela tem efeito de certidão negativa, né? Teve aquele caso da telefonia, acho que foi da Oi, né, Evelyn? Explica aí essa questão da Oi. Quem tem celular da Oi aí, explica aí. A Oi, atualmente, ela está passando por um processo de recuperação judicial. Então, o que acontece? Quando vocês forem pagar a Oi, vocês vão tentar pegar as certidões, vai solicitar a empresa e não vai ter nenhuma certidão. Eles não possuem nenhuma certidão. Mas o que acontece? O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro disponibilizou para a gente um despacho do juiz autorizando a administração pública a efetuar pagamento. Qual o intuito? Como é que a empresa vai se recuperar se ela não pode receber o pagamento, né? Se não entra recurso para eles. Então, a gente está autorizado a pagar a Oi. Se vocês ficarem com receio, não se preocupem, eu posso mostrar a vocês a decisão antes de vocês fecharem o contrato, porque vocês vão fechar, eu acho que, internet, telefonia fixa e móvel. Geralmente, os vereadores que estão fazem tudo com a mesma operadora. Claro que tem aqueles que têm 2 ou 3 operadoras também, não tem problema. Vocês que decidem como vão gastar a verba e quem vão contratar. Aí vocês trazem para a gente, eu mostro a vocês, mas não tem problema no pagamento. O que acontece também, a Vivo, às vezes tem um probleminha para emitir a certidão municipal, mas empresa de telefonia não é obrigada a recolher ISS para o município. Então, a gente consegue, essa parte de telefonia de empresa, os problemas grandes, geralmente a gente tem uma decisão judicial, autorizando o pagamento. Qualquer dúvida, antes de contratar, levem para a gente dá uma olhadinha, a gente analisa. A gente pede o quê? E orienta, né? Disponibilize um assessor para ficar responsável pela parte da verba. Por exemplo, Fábio mesmo, tem o Wesley. Então, assim, a gente tem um contato do assessor dele, qualquer probleminha, o Wesley manda uma mensagem, olha, estou com um problema em relação a essa verba desse mês. A gente já vai atrás, para que vocês não fiquem sem receber esse valor. Porque a gente sabe que o serviço é prestado. A Câmara, a lei da Câmara, ela é muito rígida. Então, assim, não passa nada que não seja legal. Só vai passar para a gente um serviço que tenha sido prestado, porque a gente cobra. Eu, pelo menos, Josi, Gomes, eu olho tudo. Até uma vírgula a gente tenta corrigir. Mas isso é para vocês, porque assim, para a gente até então, não faz tanta diferença, é para vocês mesmo, porque chega processo do Tribunal de Contas para a gente lá, e eles olham a razoabilidade, porque a legalidade está tudo ok. Certidão, pagamento, tudo certinho. Então, o que eles olham é razoável isso. Vou até passar o caso aqui. Vou falar um caso sobre a advocacia. O que é que acontece? Existia o termo, uma besteirinha assim. O vereador botava assim no relatório dele, o advogado. Elaborei 5 projetos de lei. Mas o que acontece? Quem elabora o projeto de lei é o vereador. Então, não pode terceirizar esse tipo de serviço. O que acontece? Por causa de uma nomenclatura, existia um processo enorme de 3.000 folhas no Tribunal de Contas para a gente poder defender. Então, a gente atenta a isso. O advogado não elabora o projeto de lei. O advogado orienta, faz a análise do projeto de lei. Então, é importante fazer essa amarraçãozinha no contrato. O advogado não pode fazer processo judicial particular do vereador. Já aconteceu para a gente também. O vereador chega lá e fala, ele trabalhou para mim nesse processo. Não pode. Se for um ADIM, mas geralmente a gente faz. A gente faz isso para vocês. ADIM, a gente está defendendo, a gente defende a lei, o projeto de lei de vocês. Mas se for em relação à legislação, o advogado pode. Agora, processo particular, com problemas em relação a partido, essas coisas, não cabe à Câmara restituir. Então, é importante ter essa análise da razoabilidade. Combustível, lembrar que é o âmbito municipal, a gente já teve problema. São orientações assim, do Tribunal de Contas. Nesses últimos 4 anos, a gente não teve problema, graças a Deus, porque nem tinham que cobrar muito da gente também. Está errado, não paga, o vereador fica com raiva, mas a gente acaba não pagando. Muita raiva. Mas a gente acaba não passando, porque assim, às vezes uma besteira para vocês, uma notícia que sai, é complicado reverter.
Às vezes, a gente sabe, a gente fica até triste. Chegou um prestador de serviço lá, a gente viu que ele prestou serviço, fez correto, mas na hora de comprovar, ele não teve assim os meios. Então, assim, disponibilizem um assessor que fique responsável para isso. Esse assessor tem contato com os prestadores de serviço, entregam para a gente a documentação e a gente resolve. Qualquer dúvida, procure a gente. Eu, particularmente, estou toda segunda e quinta lá na Câmara. Semana passada recebi alguns assessores, eu acho que do pastor teve lá. Eu já dei umas orientações, falta a gente terminar, fechar algumas coisas, mas vão lá, tirem dúvida, levem os contratos para a gente dar uma olhadinha, para janeiro não ficar no prejuízo, porque geralmente o primeiro mês é muito complicado. E se atentar ao pagamento. Dia 20, vocês já comecem a cobrar, mesmo que vocês não tenham dinheiro para pagar o prestador. Vocês já fiquem, eu vou precisar da certidão para tal dia. Porque chegar lá o pagamento, às vezes, dia 25, aí ele conseguiu a certidão dia 27. É complicado para o Tribunal de Contas. É 2 dias, a gente sabe que ele está regular, que foi só a empresa ali se regularizando, a Receita Federal, outro ente, mas para o Tribunal de Contas é problema. Tudo ele chama atenção, quer responsabilizar a gente. Eu costumo sempre dizer o seguinte, olha, a gente orienta, início de exercício a gente vai orientar todos, os assessores, vocês, mas a gente diz, por mais que a gente oriente, teve dúvida na execução, na contratação, procure o controle interno, procure o jurídico, porque para a gente tentar orientar vocês de uma forma que quando a verba chegue para ser ressarcida, não tenha problema nenhum. Porque como Evelyn falou, tem situações que chegam para a gente e dizem, mas só 2 dias. Mas eu, enquanto controle interno, eu não posso dizer que está certo. Porque, pela lei, foram 2 dias que foram deixados de ser observados e que, de repente, essa empresa estava inadimplente. Então, muitas vezes, tem situações que a gente senta com o vereador, conversa, aí Gomes diz, olha, mas por aqui nós poderíamos ir. Então, eu aponto, e aí ele vai pela legalidade e diz, não, é possível. Mas, de toda forma, vai ficar uma ressalva no processo. Agora, um detalhe importante, assim, para ficar mais tranquilo, né, para não ter problemas, é na hora de vocês contratarem. O que eu observei que mais aconteceu, o vereador contrata a pessoa jurídica e na hora que vai apresentar a documentação para receber a verba, a pessoa jurídica não tem certidão negativa porque está devendo. E aí não foi visto isso antes, né, na hora de contratar a pessoa jurídica, não se perguntou se ela estava em dias ou se ela estava em débito com o Estado, se ela tinha certidão negativa vigente ou não. E aí, de repente, vocês pagam, o serviço é prestado, e na hora que vocês chegam para a empresa para dizer, olha, eu estou precisando da nota fiscal, certidão negativa de débito municipal, estadual, federal, a empresa não tem certidão. E aí, pela lei, você não pode receber a verba indenizatória se a empresa para a qual vocês pagaram o serviço estão negativadas na Fazenda Pública, né? Então, eu acho que isso evitaria muitos problemas se vocês, antes de contratar aquela empresa, verificassem se ela está regular com as 3 fazendas públicas, se ela tem possibilidade de emitir nota, né? Isso já evitaria muito problema, porque se essa empresa está desregular, se essa empresa está em débito, contrata-se outra, procura-se outro profissional, né? Ou até pessoa física, e isso evita. Porque o que emperra, às vezes, que eu vejo aqui, lá no jurídico, são processos que são incompletos na documentação, né? A empresa não tem nota, a empresa não tem certidão negativa, está devendo, e aí é muito complicado de se ver isso no final e não se ver isso antes, né? Não é isso que acontece muito? Exatamente. E o que é? A gente sempre recomenda o seguinte, que se coloque um assessor para cuidar da verba de vocês. Porque ela acaba sendo mal usada, trazendo sérios problemas, uma divulgação negativa do parlamentar. Então, essa questão das certidões negativas, não deixem a critério a emissão das certidões pela empresa, porque, de repente, ela presta serviço para tantas pessoas que ela vai esquecer de emitir a certidão. O que é que sempre a gente diz? O assessor que cuida da sua verba, ele já no início do mês já emite, ele tem as certidões geralmente são 60 dias, 90 dias, né? Até 180 dias tem certidões com vigência. Então, se você tem aquele documento ali, todas as certidões emitidas, vou pagar esse mês, epa, já vai vencer daqui a 10 dias.
eu já emito uma nova, para não correr esse risco de pagar e não ter a certidão. Pessoal, então lembrando que isso tudo que a gente faz, essa triagem toda, né, para proteger os próprios vereadores, né? Porque a verba ela é indenizatória e particular, individual do vereador, né? Então o Tribunal de Contas, quando chega aqui para a gente, diz bem assim: eu quero o arquivo de todas as verbas do vereador fulano. Então a gente tem que pegar tudo do vereador fulano, as pastas, os processos, tudo, e entregar para o Tribunal de Contas. Então eles analisam um a um. Então qualquer verba que seja mal usada, qualquer verba que seja ressarcida de forma indevida, isso vai pegar mal tanto para a Câmara como para o vereador particularmente que foi ressarcido dessa verba. Então a gente fica meio assim com esse critério rigoroso para proteger vocês, para proteger a Câmara, para evitar qualquer desgaste desnecessário da imagem de vocês e qualquer desgaste com os órgãos de controle externo, né? Porque o controle interno faz a nossa parte aqui, a gente faz a nossa parte aqui e o Tribunal de Contas finalmente vai lá fiscalizar essa prestação de contas e se a gente já mandar para o Tribunal de Contas tudo amarradinho, não vai ter problema nenhum. Então isso evita um desgaste enorme para cada um individualmente, né? Já que a verba é do vereador, né? É uma indenização para cada um tem direito à verba individualmente e o processo é individual. Então é por isso que quanto melhor sair o processo dentro da lei, evita qualquer tipo de desgaste, né? Problemas existem, dúvidas existem, vai haver sempre, todo mês, nunca deixou de haver. Mas eu acho que sabendo isso aqui, o que vem para a gente é o mínimo que se resolve ali. Aí sempre conversando, Aí sempre se conversa com o assessor, sempre muda um documento, sempre tira uma fotografia que não deveria ter, sempre se resolve, né? Isso é importante. Esqueci do microfone. Você vai fazer o contrato de locação, você, vereador, com seu CPF e o dono do imóvel. Pode ser a imobiliária ou pode ser a pessoa física. Isso, pode ser galeria. Teve situações que nós tivemos e depois analisamos que era possível. Os escritórios virtuais também, né, nós entendemos que era possível. Na lei não está claro, mas é um fato novo. E entendeu que era possível. Então, assim, você vai fazer o contrato de locação, esse contrato vai no primeiro mês do ressarcimento, e se for pessoa física, aí vai ter as certidões negativas, exceto a do FGTS, porque pessoa física não emite a certidão do FGTS. Locação também não tem nota fiscal, é só o recibo, e essa é a comprovação. A água e energia também pode, o que for manutenção desse gabinete, é possível ser ressarcido pela verba. Condomínio. Isso, exatamente. Pode estar. Então, veja, quando Não, mas assim, na verdade, a lei da verba atual, né, depois do TAG, ela não tem essa limitação de serviço. O limite é 15 mil para os vereadores, os membros da mesa 17 e o presidente 20. Esses são os valores. E vocês vão distribuir nesse rol. Agora, claro, essa é a palavra-chave para o uso da verba, razoabilidade. Existe um valor para cada serviço, né? Vocês têm um valor cheio. Esse valor cheio é 15, vocês podem usar como quiserem. Não é obrigado. O seu limite máximo, vamos dizer, é 15, 17 ou 20. Mas se você só tem a sua necessidade de 5, 10, você vai requerer aquilo que você tem necessidade. Sabendo, grande parte acaba não usando. Agora, o que é que ocorre? Esse valor ele não é cumulativo. É 15, 17 e 20 por mês de competência. E esse valor é fixado.
Sobre o imóvel, a gente está tendo uma reforma na Câmara e aí vão ser trocados alguns birôs, cadeiras. Eu não tenho disponível agora para vocês dizer assim, ó, eu tenho 7 cadeiras, eu tenho 5 birôs, não tenho disponível porque o patrimônio ainda vai resolver essa questão. Não sei se dá tempo de vocês esperarem para montar, porque a gente tem que ver o andamento da obra, o andamento das coisas. Mas em conversa com o Nitinho, ele disse que tinha umas 4 mesas lá. Aí a gente vai ver como a gente faz. Se vocês quiserem procurar sobre isso, a gente vê a possibilidade. Mas assim, por agora, eu não tenho como dar nenhuma resposta. Tem que ver o andamento da obra. Mas como é em relação ao gabinete, a gente vai ter que fazer toda uma documentação. Estou falando sobre isso porque eu recebi algumas ligações de vereadores perguntando sobre isso. Se a Câmara fornecia computador, se a Câmara fornecia impressora. A gente não fornece. Porque a gente não tem. Realmente não tem. Nitinho está mudando toda a estrutura agora, a gente está renovando ainda para a administração. A gente não consegue atender a necessidade dos vereadores e dos assessores. Lá na Câmara tem uma sala, no prédio legislativo, que tem um computador para cada assessor. Eu acho que é isso, que o pessoal que trabalha, porque são prédios diferentes. Quem trabalha no legislativo sabe. Vai ter uma sala também para o vereador atender uma pessoa, assim. Essa é a estrutura no momento que a gente pode fornecer. Aí, assim que eu tiver a resposta, eu vou procurando os assessores de vocês para a gente poder avisar. Vou ver se consigo até o dia 20, dia 25, ver se o Nitinho me dá uma notícia do que ele vai trocar ou não lá da Câmara. Porque a gente também tem que ver o orçamento, que está apertado, porque próximo ano a gente não sabe como é que vai ser, né? Pandemia. É porque nós tem galerias, tem salas em galerias, tem imóveis, casas, né? Geralmente, quando são casas, às vezes procuram-se algumas casas mobiliadas. E aí você encontra alguns materiais. Galeria, às vezes, não, né? Vai só a galeria e vocês acabam tendo que montar. Que é uma sala menor a galeria, né? Mas não há óbice nenhum. Se vocês encontrarem um imóvel mobiliado, com qualquer tipo de mobília, que faça parte também da verba, porque ali não vai ser adquirido como material permanente, né? Ali está dentro da locação, faz parte do objeto da locação. Inclusive, o contrato de locação tem que trazer claramente que o imóvel ele é mobiliado. No processo licitatório, inclusive, a gente diz, no termo de referência, quando ele é feito, e no edital, que se o carro não estiver em bom estado, ele é que tem a obrigação de substituir o carro. Faltou, de repente, nesse momento, dessa dificuldade que você teve de nos procurar. Porque, se tivesse nos procurado, nós entraríamos em contato com o fornecedor, que é a exceção que nós entramos em contato com o fornecedor, é o fornecimento de combustível e do aluguel de carro, porque a contratação é feita pela Câmara. Então, assim, nada disso ele poderia ter exigido de você. No caso específico de combustível e locação de veículo, é Paulo, que é o diretor de transporte. Então, primeiramente, o que é que vocês têm que fazer? Qualquer dificuldade nesses dois fornecedores, entre em contato com o gestor de contrato, para passar para ele o entrave que o fornecedor está fazendo e que não pode. Porque tiveram situações que chegaram para a gente, nenhuma devolução, mas não foi essa, foi, se eu não estiver enganada, no final do exercício passado. E aí o que foi? Nós fizemos uma notificação, uma advertência para a empresa. Mas se não chega a nosso conhecimento, realmente vocês vão ficar achando que ele pode fazer isso. Até porque o desgaste natural do veículo é normal, isso faz parte do contrato, está no termo de referência da licitação, na composição de preço na licitação, o desgaste natural do veículo está lá composto. Claro, se houver um acidente ou multa de trânsito, né, aí já é um outro fator diferenciado, né? Agora, não chegou para mim essa situação, estou sabendo agora. Essa situação de ter que polir o carro e tal. A gente já enviou para outra empresa, inclusive notificações administrativas para romper o contrato de locação, se ele não cumprisse com a entrega do veículo. Não sei se você lembra daquele problema da entrega do veículo, da qualidade do veículo, né? Teve esse problema. E aí ele começou a cumprir depois. Mas a gente fez uma notificação administrativa para rescindir o contrato público da licitação, né? Agora, essa situação que você está colocando não chegou para a gente, não. Pronto, mas basicamente eu acho que da verba era isso que nós tínhamos para falar. Se vocês tiverem alguma dúvida, estamos à disposição. E a gente sabe que no dia a dia, na prática, no momento da contratação, é que a dúvida vai surgir. Entendeu? Então, esperamos estar próximo ano com vocês
para podermos, né, auxiliar da melhor forma possível.